Boa tarde, meus amores, meus queridos e queridas do Espaço da Chama Infinita. Bem-vindos nessa tarde de quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, tá? Para aqueles que vão ver amanhã, à noite, depois, uma boa noite, um bom dia e todos sejam muito bem-vindos. Gratidão imensa. E agora, fazendo minhas orações iniciais, antes de abrir o vídeo, eu agradecer muito, e aí eu lembro sempre que eu estou falando, né, aqui entre nós, da importância da gratidão, da gente exercer a gratidão e emanar para o universo, para o nosso Criador, antes mesmo de receber. E agradecer de fato, só o fato de, por mais que a gente atravesse, acorde às vezes desanimado, sem vontade, pensando nos problemas que a gente tem que resolver, que estão ali, nós não temos como fugir deles, mas como é mágico, né, meus queridos e queridas, como é mágico quando a gente vê que conforme você vai fazendo as suas coisas, vai enfrentando e de repente você sente uma alegria no coração, que você não sabe de onde vem, mas isso é elevação. Isso é o motivo de você ter feito uma oração, o motivo de você ter agradecido, e aí você recebe de volta esse aconchego da espiritualidade, dos anjos, dos seres de luz, e esse aconchego é uma coisa muito bonita, viu, de sentir, gente. Então, vamos exercer a gratidão, tá? Emanem gratidão, meu Senhor, gratidão aos anjos e arcanjos, seres de luz, por me protegerem, por independente do problema que eu esteja passando. Eu estou aqui, eu consegui me levantar e cheguei agora no final da tarde, ou seja, à noite, mais alegre, mais feliz, mais completo do que eu acordei, né? E aí eu torno esse aconchego, acolhimento da espiritualidade. Então, vamos exercer isso. Até como eu sempre falo, de fazermos uma corrente, né? Então, sempre vocês compartilharem com os entes queridos, os amigos queridos, quando sai uma mensagem que é o momento de alguém, né? E compartilhar isso é criar uma corrente, é fortalecer, é se fortalecer também. Então, exercitem isso para que todos nós recebamos esse acolhimento da espiritualidade que nos emociona, que nos dá força, nos dá alegria, pensamentos positivos, né? Tá bom, meus amores? Queria iniciar hoje falando sobre isso. Optcha, gratidão a Deus, gratidão aos anjos e arcanjos, seres de luz, gratidão a vocês por estarem comigo já há um bom tempo, a todos que estão inscritos no canal, me seguem, pelos comentários, pelas perguntas que fazem, sempre, nunca deixo de responder, enfim, se inscrevam no canal, deixem seus likes e os comentários, tá bom, meus amores? É muito importante pra gente aqui do outro lado receber esse retorno de vocês, tá? Agradeço muito e gratidão. E hoje, eu tinha falado já anteontem que eu fiz a reflexão da semana com a carta enforcado, né? Que chegou como um bailarino, né? E trazendo momentos complexos, mas em busca da luz divina e com as mãos soltas para poder se libertar daquele momento difícil de estagnação que qualquer um de nós pode estar vivenciando, né? Como a carta enforcado trouxe. Enfim, aí eu prometi que iria fazer, eu fiz a semana passada, uma abertura de cartas aberta, sem para signo, sem direcionar, de escolha entre duas cartas. E eu prometi anteontem que faria essa semana para um signo essa tiragem. Então hoje eu vou fazer para o signo de Libra, para os librianos, viu, meus amores? Então venham comigo
os librianos e librianas e todos os outros também. Vamos todo mundo junto. Vem aqui para essa jornada do tarô, que eu toda vez eu convido, jornada da vida, que o tarô é isso. Espaço Tarô Chama Infinita é o tarô através das previsões, das orientações, dos recados da espiritualidade para nos fortalecer, para nos ensinar. E aí eu me incluo, porque aqui, todo dia que eu tô aqui, eu aprendo muito, né? Com o que o tarô traz, a espiritualidade. Um tarô terapêutico, que é para ajudar também a curar, a abrir as portas da mente, do coração, da alma, do espírito, para a gente poder se elevar e aí obter a cura de alguma maneira, né? Então é isso que eu convido vocês aqui, tá? A todo esse aspecto que o Espaço Tarô Chama Infinita e eu como tarólogo tenho, tá bom? E então é isso que nós vamos fazer hoje, juntos nessa jornada. Para o signo de Libra. Eu vou abrir inicialmente 2 cartas e vocês vão escolher uma das duas, tá, meus amores? Quem quiser ouvir as duas, ouça as duas, porque de repente eu quero, como eu sempre digo, já se conectem, já se mentalizem quando eu estiver baralhando e quando eu mostrar as cartas, a intuição de vocês não vão pelo desenho, não vão por nada, pelo nome da carta do personagem do tarô, vão pela sua intuição. Pelo que você sente aqui dentro, tá? Se deixa levar, é assim que funciona, que aí a gente vai mais longe, né? E não pode ficar muito racional, porque aí não dá muito certo. Então, venham nessa viagem, nessa jornada do tarô e escolham uma das 2 cartas. Os librianos podem ouvir as 2 previsões, tá? E de repente as 2 vão falar com você, tá, meus queridos? E os outros signos, as pessoas também, porque é aquilo que eu falo, às vezes uma gotinha cai sobre a gente, mesmo que não seja específico para o nosso signo nesse dia de hoje. Isso não importa, tá bom? Por isso eu convido todo mundo. Optcha, gratidão. Todos os seres de luz, meus mentores espirituais. Abertura de cartas para o signo de Libra, para todos os librianos e librianas, nessa tarde de quarta-feira. 2 cartas que serão tiradas, 2 mensagens, 2 previsões do tarô. Optcha, gratidão, meus signos. Previsões ao signo de Libra. 2 cartas. Então vamos lá. Eu vou tirar a primeira carta, uma de baixo e a outra, a primeira de cima e a outra lá de baixo, tá? Estou usando hoje um tarô mais antigo, mais tradicional, que não é o tarô de Rider-Waite, e vamos que vamos, né? Ver o que esse tarô vem falar com a gente hoje para os librianos, tá? Primeira carta, amores. Olha, 9 de ouros. Primeira carta, gente. Então vocês escolhem entre essa, 9 de ouros, e a segunda aqui de baixo. O Sol, o arcano maior, o Sol. Libra. Vamos ver.
Vamos ver. Então, amores, olha, vocês vão escolher agora, librianos, ou qualquer um de vocês que queiram. Primeira carta, o 9 de ouros. E a segunda carta, o arcano maior, o sol. O arcano 19 do tarô. Tá aqui. Vamos lá da outra, e agora eu vou tirar, tá? As subsequentes, vou tirar duas, que eu sempre faço, mais duas, para seguir o 9 de copas, que foi a primeira carta, tá bom? Vamos lá. A morte, que já saiu essa semana, uma tiragem que eu fiz para uma pessoa, muito forte, um arcano maior. Então, interessante, hein? Librianos. O 9 de copas, a morte. A terceira, para quem escolheu o 9 de copas, de ouros, desculpem. 9 de ouros. Olha, interessantíssimo. Aí veio o 8 de ouros. Começou com o 9, a morte, entre as duas, e o 8 de ouros. Se for necessário, eu tiro depois mais. Tá? Essa é a tiragem aí para meus amores librianos de Libra que escolheram o 9 de ouros. Agora vamos ver quem escolheu o sol. Segunda carta. Muito ouros hoje, hein? 2 de ouros. Para a segunda turminha aí, de librianos do sol. E a terceira, rei de copas. Rei de copas, que já saiu semana passada como reflexão da semana. Poderoso rei. Vamos deixar aqui o deck. Isso. Se precisar, a gente tira mais. Vamos iniciar nossa jornada, né? Junto comigo, tá? Convido todo mundo, sempre. Vamos lá. Vou começar com o 9 de copas, para quem escolheu o 9 de copas, tá, meus queridos? Traz para mim, gente, aqui, muitos librianos, num momento muito importante na sua parte profissional e financeira, tá? Um momento de estabilidade. Muitos librianos, que escolheu o 9 de copas, estão num momento de estabilidade financeira e no trabalho. Um momento maravilhoso. Eu não vou dizer prazeroso, por quê? Porque há muita inveja, muita gente querendo ver você cair, tirar você do teu cargo, tirar você do teu posto, do teu lugar que você conquistou. Muita gente que não gosta de você. Isso é mais no setor de trabalho, viu, gente? E são pessoas que arquitetam mesmo, que manipulam coisas mesmo, que se uniram para isso, querem te tirar. Mas você está no momento pleno, teve uma promoção, teve uma entrada de dinheiro a mais, obviamente passou a ganhar mais atribuições, mais responsabilidades, mas você, libriano, você gosta disso, né? Você gosta e você tem prazer nisso, e o teu trabalho é muito importante para você. Mas há algo que a morte vem em seguida trazer, que precisa ser mudado. Algo, viu, meus amores, que às vezes, quando nós assumimos, estamos nesse patamar que muitos de vocês librianos estão, ou librianas, do que o 9 trouxe, de estabilidade financeira, podendo compartilhar, mas veio muito para mim no setor do trabalho, muita intriga no setor do trabalho, como eu disse agora há pouquinho. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente atinge um certo patamar, ainda mais quando é um trabalho, numa empresa, num local grande, com muita gente, né, que nós acabamos conscientes e muitas vezes inconscientemente, ou muitas vezes já fazem parte da gente mesmo,
desde que seja consciente. Nós assumimos certos arquétipos que não são bem vistos. Por isso, às vezes, a gente acaba sendo não bem quisto, e aí vem as manipulações, as intrigas, porque as pessoas não te aceitam no local que você está, no posto que você foi colocado. E aí, porque muitas vezes, para pensar, porque a morte vem pedir, meus amores de Libra, a necessidade de já haver uma mudança na sua parte, tá? Uma mudança no sentido, você como saber aprender a lidar melhor com as pessoas que são e estão de forma hierárquica abaixo de você, né? Não gosto de usar a palavra subalternos, não. As pessoas que numa hierarquia dentro de uma empresa estão abaixo de você, você tem poder sobre elas no sentido de dar as ordens. Então, no sentido de você reaprender a lidar com esse jeito de ser, que às vezes parece muito duro, muito arrogante. E aí vem a não aceitação. Então tem muita gente de Libra não sendo aceito no seu meio aí. E tem gente que veio para mim agora que nem assumiu ainda a possibilidade de um crescimento profissional, financeiro. Mas tem gente já querendo boicotar de todas as formas. Tá? Então é necessário reaprender a lidar com essas emoções que são suas e que a gente acaba repassando para o outro. Num posto mais elevado, dentro de uma empresa grande, a gente tem sim que manter uma postura mais rígida às vezes, mas não tanto. Senão você fica sem uma equipe. A tua equipe fica dispersa, ela se volta contra você. Isso é muito perigoso. É o recado que vem. Tá? E a morte pede essa transformação. É as velhas cascas sendo tiradas e novas surgindo. Da mesma forma, vem também o recado, através da morte, da necessidade. Tem o outro lado, o libriano bonzinho demais. E aí, gente, essa bondade demais excessiva vai atrapalhar o teu comando, a tua voz ativa no posto que você está, no patamar que você chegou, dentro da empresa, a nível do teu trabalho, financeiro e tudo mais, tá? E é aquele cuidado também na vida privada, de desperdiçar demais, de ser bonzinho demais com todo mundo, amigos, namorado, namorada, enfim. Aceitar tudo que o outro quer, tá? Então vem esse lado, precisa haver uma mudança, uma transformação do libriano, tá? Para você não ser o bobo da corte, para as pessoas te respeitarem, tá? Então vocês viram que temos dois lados da moeda, e nós estamos falando de ouros, então é moeda mesmo. Desculpe o trocadilho, né? Eu estou fazendo trocadilhos. E então é isso, a morte vem pedir essa transformação, tanto para aqueles que são duros, arrogantes ou prepotentes no setor de trabalho, devido ao cargo que assumiram, ou já estão em vias de assumir um cargo, mas já tem gente manipulando, fazendo intriga, turminhas, tá? A não aceitação é muito difícil, traz um desgaste muito grande, né? A gente tem que estar muito bem resolvido para lidar com isso, tá? Então, o signo de Libra, de maneira geral, sabe muito bem o que quer, onde pisa e como colocar. Só que vem aqui a necessidade de transformação, tanto para aqueles que são bonzinhos demais, bonachões. Aí veio também o recado para a vida privada. Então, tudo que a pessoa pede, você faz, você quer, ela quer. Gente, a vida não é assim. Principalmente, se for uma criança, já não pode ser assim, senão nós vamos criar um monstrinho. Agora, se for uma pessoa adulta, que quer que você se desdobre para fazer o que ela quer, para fazer os mimos dela, não pode. Então, a morte vem muito forte trazer esse alerta, viu, librianos? Para ver essa transformação. Você precisa aprender a falar não, tá? E aí já estou indo para a vida particular. Para quem, o libriano que é em casa, quem tem dinheiro, aquele que banca, tem que impor limites. Aprender a impor limites. Tá bom? E para dentro da empresa, a transformação, novas cascas, para os dois lados. Para aqueles que são bonzinhos demais, não conseguem ter respeito e vão te derrubar do jeito que quiserem. Então você tem que estar preparado, firmemente, a ler, sabe, aterrado.
ou para aqueles que são arrogantes demais dentro do cargo que exercem, tá? Que tratam aos cascos as pessoas, né? Gente é gente, né? Cada um de um jeito, mas vai daí a gente filtrar como cada um é e pôr cada um no seu lugar. E é aquilo. Tem que tomar muito cuidado equilibrando no trabalho para não dar asa à cobra. Essas cobrinhas que voam, porque elas vêm com tudo e nos pegam, né? Vem esse alerta e também em casa. Aprender a impor limites. Librianos estão sendo bonachões demais. Se eu não quero usar outra palavra, então eu estou usando a palavra bonachão, bondoso demais, aquele que não sabe falar não. Tem que aprender a falar não. A morte vem alertar. E o 8 de copas vem na sequência, meus amores. Falando aqui, viu, librianos, vai dentro de casa, como já falei, ou lá no trabalho. Saber cuidar melhor, tomar muito cuidado com propostas, tá? Porque você já construiu, só que você ainda quer mais, tá? Ambição. É bom, ótimo. Isso, né? Isso move a gente, mas tudo tem um limite. Então, cuide-se, cuide da sua saúde mental, física, tá? Porque tem muitos librianos trabalhando com excesso, além do limite, tá? E vem aquilo, chega alguém e pede mais. E aí, muitas vezes, libriana, você fica pensando, eu devo aceitar isso e fazer isso também? Eu devo, em casa, onde não sabe falar não, eu devo acatar esse pedido, dar mais do que eu já dou? O 8 de copas tem que alertar sobre isso, tá? Por assim, você já está numa situação legal de vida, mas você precisa se amar mais, tá? Para essa turminha que escolheu 9 de ouros, está precisando haver uma transformação, tanto no nível pessoal dentro de casa, como lá no trabalho. Uma transformação. Mais amor, mais cuidado consigo mesmo, tá? Vocês, libriando aqui dessa turminha, estão deixando isso de lado. Tem que aprender a falar não, tem que haver a mistura dos opostos e o equilíbrio entre ser mandão, arrogante, aquele intocável. A gente tem que ser acessível, mas não ao ponto das cobrinhas voadoras, né? Que às vezes a gente dá asa a elas, virem te picar, te prejudicar. Então, aquele não ser um bonachão, não ser aquele que diz sim pra tudo. Então, essa turminha tá precisando de uma transformação, aprender. O teu momento é muito bom, tá, meu amor? E financeiro e no trabalho. Então, mas saiu muito isso, olha, saiu o 9, depois o 8 e a morte no meio. Por quê? Para você tá pensando antes de tudo o dinheiro e o trabalho e o poder, para muitos, ter um cargo de poder. E aí tá esquecendo aqui do emocional, de cuidar do seu emocional e olhar o outro com mais emoção, tá? Esse é o recado que vem, então precisa dessa transformação, dessa mudança, tá, meu amor? É se olhar, é se entender e ver onde encaixa tudo isso que eu falei, tá? Agora vamos para a segunda turma, que veio a carta O Sol. E aí, o Sol, para muitos librianos e librianas, vem aqui a chegada de uma criança, tá, meus amores, meu querido, minha querida, vão ser papai ou mamãe, já estão esperando, ou vai chegar brevemente a notícia dessa gravidez, tá? Então o Sol vem trazendo isso logo de cara, e vem trazendo também que muitos de vocês, librianos, que escolheram a carta do Sol dessa segunda turminha, também no momento, a Libra está muito bonito na fita esse ano, né? Teve alguns reveses, sempre tem, mas assim, de maneira geral, né?
A saúde aqui, então, para as duas turmas, a saúde tá boa, tá equilibrada, tá? Apesar dos excessos da primeira turma, assim, de trabalhar demais, de só pensar no trabalho, nessa ambição, enfim. De não saber falar, eu sinto aqui na primeira turma, eu volto lá, desculpem, gente, a morte traz o pedido de transformação. Muita gente é esgotada emocionalmente. Não saiu isso aqui, nenhuma carta ligada a copas, a emoção, a afetividade. Porque muitos librianos estão vivenciando só o fator financeiro, profissional. E mesmo que eles tenham uma relação, a relação precisa ser transformada. Você precisa ser transformado. Desculpe, mas eu tive que voltar lá para dizer. E aqui, porque o Sol também traz aqui muita realização para quem escolheu o Sol, um momento de muita realização. Então vem aí a gravidez, essa criança, independente disso, os librianos, um momento de muita realização. Tanto na parte emocional, como na parte financeira profissional, tá? Muitos librianos aí num momento muito pleno, tá? Mas o 2 de ouros traz aqui vocês, muitos librianos, se equilibrando. E aí eu já vou pular para a terceira carta, que é o Rei de Copas. Muitos librianos estão sofrendo um pouco, porque estão se equilibrando entre o trabalho, a parte financeira, o trabalho e também o lado emocional. Então, eu vejo aqui muitos librianos com um relacionamento muito sério, casamentos, e aí muitos desses vêm beber, e num momento muito pleno, tendo que se dedicar muito ao trabalho, porque isso está trazendo um retorno financeiro, um retorno profissional maravilhoso. Nesse momento para vocês, a carta do Sol já abriu esse caminho, esse jardim florido para os librianos, e mais há muita cobrança em casa, lá da pessoa amada, tá? E você está se sentindo um pouco enfraquecido. Tem muita gente de Libra, ou enfraquecida, tem muita gente de Libra agindo de forma imatura, tá, meus amores? Então, essa indecisão aqui que o 2 de ouros traz, você está sendo um pouco imaturo e displicente. É como se fosse... Você lembra o enforcado que eu falei da reflexão da semana? Que chegou como um bailarino numa situação difícil, de estagnação, mas ele parece que sabe que vai dar certo. Um dia ele vai sair daquela situação difícil. Então, vocês aqui, não se trata de estar numa situação difícil, mas vocês deixaram um pouco de lado a pessoa amada, o lar, a família, pai e a mãe. Vocês estão se dedicando exclusivamente. Olha, Libra, para as duas turmas veio de formas diferentes, mas o foco de vocês nesse momento, ou vai passar a ser, tá? Muito forte no sentido de estar num momento profissional e financeiro maravilhoso, tá? Para a primeira turma, isso vai continuar, tá? Vocês vão continuar nesse momento bom, vocês estão estabilizados já, só que precisa haver uma transformação, tá? E tomar cuidado com as serpentes voadoras. Agora aqui, você está sendo displicente e imaturo, libriano ou libriana, porque você está achando que pode equilibrar, né? Ser um equilibrista da vida, né? Você conseguir equilibrar aí. Eu estou trabalhando muito, vou continuar trabalhando muito, porque eu preciso, eu quero mais, né? E é ambição, né? É bom, só que nesse caso aqui, gente, já vem, não é com os colegas de trabalho que essa turminha aqui tem que tomar cuidado, é consigo mesmo. Vocês estão deixando de prover a parte emocional, tanto de vocês como da outra pessoa, ou da família, tá? Até de amigos sentindo a tua falta, estão te vendo de forma diferente. Então, vem aí a necessidade de você voltar a ter mais maturidade, pensar de forma mais madura, que você tá bonito da fita aí, profissionalmente, financeiramente. Poxa, se permita a ter mais, a receber de quem te ama, a dar mais tempo a eles, a essas pessoas que te amam,
tá? Tem gente cobrando, tem gente te pressionando e você tá levando na brincadeira, tá? Muitos de vocês. E aí, cuidado, que podem ter perdas. Pode ter gente aqui que pode te afastar, embora terminar. Então, muito cuidado com o deslumbramento, tá? Porque isso pode te trazer perdas emocionais, tá? Porque o Rei de Copas traz essa energia da imaturidade emocional e da falta de em prol aqui de você estar se equilibrando e achando que pode equilibrar a vida de uma como um todo e você dá conta do recado, mas às vezes a gente não dá. Às vezes a gente se perde, tá? Então, muito cuidado aqui, meus amores, para não perderem pessoas devido a esse deslumbramento financeiro, profissional, tá? Ninguém está dizendo para você deixar de, mas você tem com a outra turma equilibrar, tá? Porque tem gente que precisa de você, do teu carinho, de um sábado e do domingo livre para vocês viajarem, de um almoço com o papai e a mamãe, com os irmãos, com os amigos, tá? É isso que vem, porque senão você vai ter perdas emocionais, perdas afetivas, tá, meus amores de Libra, tá? Então esse pessoal que escolheu o Sol, muito cuidado com esse deslumbramento, porque você está num momento muito bom, assim como a primeira turma, tá? Mas lá tem que aprender a dizer não, né? E aqui tem que se olhar e olhar antes que seja tarde para as pessoas que te amam, tá? E dar mais atenção, porque senão, viu, essa turminha aqui vai perder gente. Tem amigos que vão se afastar e tem gente relacionada ao campo amoroso que vai se afastar também, pode até terminar uma relação, porque tá aqui, muitos librianos tá demais, tá deixando muito a desejar no lado emocional, tá? E tá assim, a pessoa fala, cobra, as pessoas cobram, e não é já porque estão invadindo o teu espaço, é porque você parece que pôs uma blindagem. E aí é aquilo, gente, para as duas turmas, muito cuidado quando a gente chega num patamar financeiro e profissional maravilhoso, como é o caso das duas turmas. Quem não chegou ainda vai chegar, então já veio um alerta, porque a gente pode achar que pode tudo, dar as cartas, porque você às vezes está dando presentes, dinheiro, viagem, uma vida confortável, que isso é tudo. E chega uma hora que isso não basta. Então, pode haver perdas, sim, aqui para a segunda turma, e a primeira também, se eu não parar e repensar, pode vir a afetar a saúde, tá? E o bolso também, se não aprender a dizer não. Aí eu tô falando em casa, viu? Para a primeira turma que eu já tinha alertado, eu voltei lá agora, tá? Pode ter afetar a sua saúde e ter perdas, afetar teu bolso, se não aprender a dizer não dentro de casa, tá? E para essa segunda turma aqui, cuidado para não perder o teu amor, para não perder as pessoas que te amam, para as pessoas não se afastarem, porque parece que você trocou de turma, aquela turma de amigos, família, parece que a tua família agora é o pessoal do trabalho, que tá gostoso, né? Tá bom, mas cuidado, porque a gente tem que equilibrar. E você está conseguindo equilibrar, mas do lado afetivo emocional as pessoas não estão entendendo mais, não estão querendo mais, elas querem um pouco mais de você, sem o poder do dinheiro, do bem-sucedido, tá? Estão querendo o libriano Rei de Copas, só que maduro, tá bom? Para não haver perdas. Gente, é o que veio hoje para vocês. Resumindo aqui, Libra, situação financeira, profissional muito boa, já para quem já está, só tomar cuidado com essas duas áreas da vida. Para quem não está, tá caminhando, sossegue o coração, porque vem muita coisa boa,
no lado profissional e financeiro, tá, amores? Isso até julho. E só tome cuidado com esses alertas que vieram. As orientações do tarô, para vocês não se perderem ao chegarem lá, ao receberem esse presente maravilhoso na parte financeira e profissional que está previsto, já está em andamento para vocês, tá bom? Cuidem do equilíbrio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus likes, seus comentários e uma ótima tarde para vocês. Até breve, tá? Beijo no coração e tchau, tchau.